Prazer em conhecê-los. Hoje estou aqui para fazer uma apresentação sobre métodos de representação no AutoCAD. Prazer, meu nome é Cauã Borges. E agora entrarei no assunto. Aqui, como vamos poder ver, é o título que eu acabei de falar, o método de representação no AutoCAD. Assim, eu estarei passando para o próximo tema. Aqui estaremos falando sobre o método Monge, uma representação de objeto em duas projeções, principalmente, que é mais usada na vista frontal e na vista superior. Aqui eu dei um exemplo básico de uma casa, mas obviamente existem vários outros exemplos. Aqui geralmente eles tendem a usar mais esse tipo de visão, porque é mais fácil de ver a modelagem, na modelagem 3D, com exatidão técnica igual eu deixei explicado ali no slide. Assim, deixando mais fácil para uma reconstrução ou uma visão do que pode ser melhorado ou mudado conforme a imagem e o modelo que fez. Talvez mudar uma aparência, talvez mudar uma medida que talvez tenha sido incorreta, mas isso aí depende da pessoa ou do seu ponto de vista. Aqui eu já estarei falando sobre uma base de geometria descritiva. O que seria isso? É um modelo de vista onde tu conseguiria ver tanto um modelo mais, como é que eu posso explicar direito? Ah, um exemplo seria tipo, a parte exterior de cima e a parte de baixo, onde você poderia fazer outras mudanças na parte inferior da casa. O exemplo que eu dei desde o início. Poderia fazer uma parte inferior da casa ou um modelo onde tu conseguiria ver as outras proporções de vista. Talvez no lado inferior, o esquerdo, o direito, alguma coisa desse tipo, mas depende do modelo que vai fazer. Varia muito conforme ao que você está planejando fazer. Daí seria mais ou menos isso sobre o método Monge. Agora eu irei falar sobre os métodos descritivos. Para começar, eu irei falar sobre o método de rotação. O que seria esse método de rotação? Seria um método onde você pega o seu objeto ou coisa criada, depende do que você fez, e gira ela para ver os diferentes pontos de vista onde cada detalhe foi feito. Talvez tenha alguma incoerência, alguma coisa que queira deixar simétrico. É muito bom para quando for fazer isso, fazer uma rotação só para fazer uma checagem rápida. Esse seria uma descrição básica do que seria um método descritivo de rotação. Passando para o próximo slide, eu estarei falando agora sobre o método descritivo de rebatimento. O que seria isso? É uma medição de ângulos ou distância reais das superfícies inclinadas. Um exemplo aqui foi o que eu deixei aqui, onde dá para ver a vista frontal na imagem do canto direito. Esqueci de avisar. Mas a parte de cima seria a vista frontal, a vista de cima, quer dizer, a vista de frente do modelo, e a imagem de baixo da vista frontal seria a vista superior. E no canto esquerdo, é a imagem ao todo, sem nenhum parâmetro específico de ângulo batido. Daí, todas essas letras que vocês estão vendo seriam as medidas entre os outros pontos, onde pode ser feita alterações e coisas desse tipo. É bem interessante até ver desse ponto de vista aqui que eu deixei, por causa que geralmente só pegamos uma imagem geralmente que já está clara ou que já está com fácil acesso. Mas aqui não, aqui é uma imagem bem difícil geralmente de se perceber por conta dos diferentes tipos de marca que ela aparece. Mas agora, dando sequência na apresentação, esqueci de mostrar que aqui está as imagens, como é que eu posso falar, inteiras. Sem, como é que eu explico? Mais ampliada, para melhor visualização. E aí deixarei aqui por uns 3 segundinhos, só para caso vocês queiram dar uma olhadinha mais à frente. Mas isso começa no intuito do vídeo.
Agora estarei passando para o próximo tópico. Mudança, o método descritivo de mudança de plano. O que seria isso? É simples. Seria a troca do plano para a leitura fácil das partes do objeto. Ou talvez o essencial para detalhes, mas também é essencial para detalhes difíceis na representação do material. Com palavras eu não sei explicar muito bem, mas eu entendo melhor quando eu olho mais de imagem. Conforme aqui, eu botei uma imagem de um quadrado, onde dá para se ver o tipo de visão onde ela se é medida. Como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar para vocês? É o método de angulação. Varia muito do ponto de vista que vocês querem que eu explique, mas aqui o método de angulação está fazendo com que ele mostre as medidas de um ponto específico. Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa é só me perguntar. Já que é outro tipo de visão daquele mesmo cubo, onde dá para ver ele de uma forma mais simétrica ou plana, depende de como que vocês veem. Aqui eu botei o exemplo básico, né? Mas seria mais ou menos isso. Seguindo, eu estarei falando sobre as vistas ortográficas, que seria o projeto concluído, onde a pessoa quer ver a demonstração dela, como a casa aqui, como a pessoa gostaria que fosse a sua casa. Daí ele vê as diferentes dimensões, onde caso talvez ele queira, ele vai mudar alguma coisa. Normalmente também é usado como eu deixei ali para os desenhos técnicos, para facilitar na hora de explicação. Mas seria mais ou menos esta a ideia do ponto de vista da vista ortográfica. Agora falando sobre a perspectiva, que é quase igual, só que é um conceito mais onde tu vê mais pro lado realismo e profundo. Aqui eu deixei mais a vista do exterior da casa, onde a pessoa consegue ver a profundidade da dimensão utilizada, seja o tamanho da chaminé, tamanho das portas, tamanho das lacunas de vidro ou o vácuo durante o espaço, durante o espaço, caso tenha dado algum erro de fabricação ali. Mas seria mais ou menos isso. E é com isso que eu vou terminar a apresentação, dando essa explicação básica. Caso tenha ficado meio estranho, eu peço perdão, é meu primeiro vídeo. Mas seria isso. Agora estarei passando a vez para a próxima pessoa sobre dar uma explicação melhor, talvez, sobre outros métodos. E é isso. Obrigado pela paciência e até mais. O que são as perspectivas biométricas? As perspectivas biométricas são representações tridimensionais que permitem uma visualização mais realista dos objetos, mantendo as proporções e ângulos. Diferente da projeção ortogonal, estas vistas mostram o objeto em ângulo, facilitando a percepção espacial. Para que servem as perspectivas biométricas no método Monge? Servem para complementar as vistas ortogonais do método Monge. Ajudam na visualização clara e tridimensional do objeto. São úteis para quem não está acostumado a interpretar vistas planas e precisam entender o volume real do objeto. Facilitam a comunicação técnica em áreas como engenharia, arquitetura e design. Os objetivos das perspectivas biométricas: tornar a apresentação técnica mais acessível e compreensível, relacionar as vistas ortogonais com uma forma tridimensional visual e auxiliar a construção e fabricação de peças ao dar uma noção mais próxima da realidade.
Ele pode ser usado em engenharia mecânica para visualizar peças, engrenagens, suportes, eixos, na arquitetura para mostrar maquetes, modelos 3D de construção a partir de plantas, e na educação para ensinar alunos a fazer a transição entre as vistas ortogonais e a vista com visualização 3D. A perspectiva cavaleira, ela é também conhecida como axonometria oblíqua, e ela é usada para representar objetos em 3D sobre uma superfície 2D. Nessa projeção, a face frontal é desenhada em verdadeira grandeza. As arestas de profundidade são projetadas em ângulo oblíquo e com uma redução proporcional. Isso gera um efeito visual tridimensional, mesmo sendo um desenho plano. Ela serve para complementar as vistas ortogonais, oferecendo uma visualização espacial mais acessível, ajudando a compreender de melhor forma volume e profundidade dos objetos. É muito útil no ensino e na comunicação técnica, especialmente em fases iniciais de projeto ou de esboços rápidos. Ela pode ser usada em desenhos técnicos e esboços rápidos, de engenharia e design, ensino, geometria descritiva e desenho técnico, representação de peças, produtos ou construções em fase de concepção. E por fim a gente consegue concluir que a perspectiva cavaleira ela é bem intuitiva, ela gera bastante clareza e simplicidade, e ela acaba se tornando indispensável no ensino e na prática técnica. Perspectiva isométrica, também conhecida como axonometria ortogonal, é usada para representar objetos tridimensionais de forma clara e proporcional em 2D. As três dimensões x, y e z são representadas com ângulos de 120 graus entre si e sem deformação nas medidas. Todas mantêm a escala real. E em que as perspectivas isométricas podem nos ajudar? Elas nos ajudam permitindo que o observador tenha uma noção mais precisa do volume e da forma real do objeto, facilitando a compreensão visual e os projetos e peças, tanto profissional quanto para estudantes. A perspectiva isométrica ela tem várias aplicações, dentre elas a arquitetura, a construção, representando cômodos, estruturas e elementos construtivos tridimensionais, no design e produção, representando ou apresentando protótipos com conceitos tridimensionais e de precisão também.